Olá, eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, professor especialista em filosofia, e hoje nós iremos refletir sobre o reaparecimento da metafísica. Parece que os demais saberes da sociedade que emergiram a partir do século XIX, século XX, com a efervescência da ciência, do positivismo, do marxismo, do neopositivismo, eles não deram conta às questões metafísicas. O ser humano ele é muito mais do que o lado científico, muito mais do que o lado racional, por assim dizer. Por mais que a psicologia, a psicanálise coloquem a questão do ego, do superego, das questões do consciente, do inconsciente, mesmo assim, nós percebemos, claro, a existência da metafísica ou a necessidade do reaparecimento da metafísica. Porque até essas ciências, elas não dão conta do problema metafísico. Na verdade, elas trazem mais indagações em relação à metafísica. Então, com a exigência de superar os estreitos confins da história, das ciências positivas e também das ciências humanas, ou também escondendo-se atrás do biombo da visão geral das coisas que cada um traz necessariamente consigo mesmo e que, entretanto, quase nunca está disposto a reconhecer e muito menos a tornar rigoroso, nós percebemos que, atualmente, as próprias ciências, já que no século XIX tinha essa neutralidade, a ciência era a fonte do conhecimento verdadeiro, único e acabado e universal, nós percebemos uma necessidade de um revisionismo científico constante, e aí nós lembramos muito bem do Karl Popper, né, o princípio da falseabilidade, até que a hipótese não seja demonstrada falsa, ela é verdadeira, mas ela não quer dizer que seja universal e válida para todos os tempos. E, ao mesmo tempo, os levantamentos científicos, eles não conseguem dar conta da questão metafísica, ou da questão do ser enquanto ser. E aqui nós lembramos até do positivismo. Uma das características de Augusto Comte era dizer que a sociedade estava em evolução a tal ponto que a própria religião, né, o princípio metafísico, o discurso religioso, ele iria ser suplantado. E quem iria dar ênfase, né, quem iria chegar ao local religioso e suplantá-lo era justamente a ciência. E não foi isso que aconteceu. Nos séculos seguintes, né, com o passar do tempo, depois da morte de Comte, nós percebemos que o vigor religioso, metafísico, espiritual, ele ganha força cada vez mais. Não é à toa que até as principais universidades odiernas dos nossos tempos, que nos cursos de medicina, por exemplo, estão colocando uma disciplina chamada espiritualidade, porque muitos dos milagres, né, ou seja, aquilo que a ciência não consegue explicar, foi verificado que são de pessoas que estavam ali em contato com o princípio metafísico ou com o princípio religioso, e elas conseguiram superar diversas doenças. Então, a própria ciência começa a investigar esses princípios metafísicos. O que nós percebemos hoje é que, apesar da hostilidade, né, dizer que a metafísica não deve ser colocada no campo científico, essa metafísica geral, teórica, nós percebemos que existe uma metafísica necessária e uma metafísica existencial, que ela está cada vez mais viva, né? Ela está mais viva do que nunca, como pontuam alguns filósofos. E aqui, claro, nós nos remetemos também ao Kant. O próprio Kant, né, ao dizer que nós não podemos conhecer o nômeno em si, a coisa em si, mas apenas os fenômenos, ele não está dizendo que o nômeno não exista. Ele está dizendo que o ser humano ele é limitado e não consegue se chegar ao nômeno. Mas, ao mesmo tempo, Kant nos diz que o homem, né, nós seres humanos, somos um animal essencialmente metafísico. Nós não somos só matéria, nós não somos só racionalidade, nós temos o lado metafísico, espiritual, e nós galgamos durante todo o nosso existir em busca também dos princípios metafísicos, né, da verdade, da justiça, do belo, das coisas que não passam, do ser enquanto ser, né, como Aristóteles pontua, a metafísica nada mais é do que o estudo do ser enquanto ser. Então, aqui nós finalizamos toda a trajetória do problema metafísico e nós nos encontraremos no próximo vídeo com os demais problemas filosóficos, pontuando agora o próximo problema, que é muito correlato ao problema metafísico,
que é o problema religioso. Então, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.